Olá pessoas, sejam bem-vindas ao canal Matemática, meu nome é Lucas Gotardo e hoje nós vamos aqui a resolução da questão número 5 do vestibular da UFPR 2012. Essa questão aí vai trabalhar com geometria analítica, tá? Falando lá da equação da reta. Eu vou mostrar umas 4 maneiras para você resolver, 3 algebricamente, que é fazendo continha, uma através do GeoGebra, beleza? Mas é importante que você foque na terceira, porque nem sempre dá para resolver pelas duas primeiras, que é por tentativa e erro no caso, né? Olhando para as nossas alternativas. Antes da gente fazer a leitura e resolução da questão, vou pedir para que se você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, também compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, pois assim você está ajudando a pessoa e também ajudando aqui a divulgar o nosso canal, beleza? Feitos os pedidos aí, bora lá para a leitura, tirar as informações e logo após isso a resolução, obviamente. Vamos lá. Ó. Na figura ao lado estão representados em sistema cartesiano de coordenadas um quadrado cinza de área de 4 unidades e um quadrado achurado de área de 9 unidades, tá? Achurado, no caso, é quando está destacado dessa maneira aqui com essas setinhas, fechou? E a reta R que passa por um vértice de cada quadrado. Aí ele dá a figura que já a gente analisa, ele diz assim, nessas condições, a equação da reta R é, bom, primeira coisa, para você encontrar a equação de uma reta, você pode encontrar através do negocinho chamado lá equação fundamental, ou equação reduzida, ou equação geral, ou utilizando lá o determinante, que é quando a gente tem 3 pontos que são colineares, o determinante tem que ser nulo, tá? No nosso caso, eu vou utilizar só essa última que eu falei na terceira resolução, beleza? A primeira maneira que eu vou utilizar para resolver é olhando para as alternativas, a segunda também, e utilizando a equação reduzida. Só que antes disso a gente precisa analisar o seguinte, ó. Ele disse que a área aqui desse quadrado que eu vou chamar de 1, ó, ele tem área 4, e a área desse quadrado que eu vou chamar de 2, ele tem área 9. A área de um quadrado é dada pelo produto aqui de base vezes a altura que é ao lado vezes lado, não é? Só que no quadrado, os lados lá, as arestas dele, são todos iguais entre si, têm a mesma medida, né? Elas são congruentes. Sendo assim, basta você pensar, bom, quais dois números que eu multiplico dá 4, ou tirar a raiz quadrada de 4 aqui, que nesse caso, esse lado, ele tem que ser 2, assim como este lado, ele tem que ser 2, porque o produto de 2 vezes 2 vai dar 4, né? Da mesma maneira aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele tem que ser 3, e assim também esse cara aqui, ele tem que ser 3, porque o produto de 3 vezes 3 vai dar 9, beleza? Mas por que eu estou fazendo isso? Pelo seguinte, ó, esse ponto que está aqui, ele está sobre o eixo y. Se ele está sobre o eixo y, o valor aqui do x dele, ó, é 0. E o valor aqui da ordenada, ou seja, o valor do y, ó, é a distância aqui da origem até essa altura, que nesse caso, ó, essa altura vale 2, então quer dizer que esse y que está aqui, ele vale 2. Aí eu tenho um primeiro ponto. O segundo ponto que eu tenho é esse cara que está aqui, ó. Aí quando eu olho para ele, eu tenho que ter também, ó, o valor da abscissa da ordenada, né? X e y respectivamente. O valor aqui do meu x, ó, é esse cara que está aqui, que é a distância da origem até esse valor que está aqui, que nesse caso vale quanto? Vale 2 também, ó. E o valor aqui da nossa ordenada, o valor do y, ó, é essa altura que está aqui, que a gente pode representar como sendo esse pedacinho que está aqui. Só que esse pedacinho que está aqui é o mesmo pedacinho que está aqui, que é o mesmo cara que está aqui, que vale quanto? Vale 3. Então a gente tem aqui, ó, as coordenadas de 2 pontos. E aí a gente tem lá da geometria euclidiana que 2 pontos determinam uma reta. Então se eu tenho esses 2 pontos, eu consigo encontrar a equação da reta. A primeira maneira que a gente vai fazer é a seguinte. É testar alternativa por alternativa, verificando cada ponto. O que significa isso? Quando eu pego cada uma dessas equações, para que seja a reta R, se eu pego o valor do x valendo 0, o y tem que ser 2. Ou se eu pego o y valendo 2, o x tem que ser 0. Da mesma maneira, se eu pego o meu x valendo 2, o y tem que ser 3, na equação correta, obviamente, né? Não é só um ponto que tem que satisfazer, tá? Tem que ficar esperto em relação a isso. São todos os pontos, que nesse caso são 2, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, a alternativa de letra A e vai testar, ó. Se o valor do meu x, ele é equivalente a 0, eu vou pegar esse cara, vou substituir aqui, ó, vai ficar assim, ó, 0 menos 2y, que é igual a menos 4. Aí aqui o 0 vai fazer diferença, vou multiplicar por menos 1, então nós temos que 2y é igual a 4. Então o nosso y, o 2 vai passar dividindo, 4 dividido por 2 dá 2, ó. Então verificou o ponto. Por que verificou o ponto? Porque quando o meu x vale 0, o y dá 2. Mas, como eu disse, tem que verificar os 2 pontos, tá? Se
o valor do meu x, ele vale 2, ó. Vou substituir aqui, então vai ficar assim, ó, 2 menos 2y, que é igual a menos 4. Esse 2 eu vou jogar para cá, vai ficar menos, então vai ficar ó, menos 2y, que é igual a menos 4, menos 2. Aí quando eu fizer aquela operação vai ficar assim, ó, menos 2y, que é igual a menos 6, multiplica por menos 1, 2y é igual a 6, o 2 passa dividindo, então o seu y vale quanto? Vale 3. E também satisfaz por quê? Porque quando o meu x vale 2, o y vale 3. Então, se essa equação satisfaz os dois pontos, no caso, quer dizer que é a alternativa correta. Ah, deu sorte pegar A? Deu. Ah, e se não desse, o que ia acontecer? Vamos, por exemplo, testar aqui na alternativa de letra E. Pode ser, ó. Se eu pego o meu x valendo 2, por exemplo, 0, desculpe, aqui, ó. Se eu pego o meu x valendo 0, vai ficar assim, ó. 2 vezes 0 menos y, que é igual a 3. 2 vezes 0 vai dar 0, então fica 0 menos y, que é igual a 3. Multiplica por menos 1, o que você vai encontrar? Que o y vale menos 3. E isso é equivocado. Porque quando o meu x vale 0, o y tem que dar quanto? Tem que dar 2, entendeu? É isso que você vai chegar, então por isso que a gente pode descartar essa alternativa e você vai testando até chegar na alternativa correta. Beleza? Resolvida a primeira maneira. Vamos pensar na segunda maneira agora. Ó. Como é que a gente vai pensar? Bom, tem um negocinho chamado equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta é quando você isola o valor do seu y e a sua função, não, desculpa, a sua equação da reta fica escrita dessa maneira aqui. Esse azinho, ele tem um nome, ele é chamado de coeficiente angular, que pra gente não vai interessar na resolução por enquanto, tá? E esse bzinho aqui, ó, ele é chamado de coeficiente linear. O coeficiente linear especificamente, que é representado pelo b, é onde intercepta o eixo y, tá? É o valor lá onde corta o eixo y. E o ponto onde está cortando aqui, ele vale quanto? Ele vale 2. Então quer dizer que eu preciso encontrar a equação de uma reta em que tem aqui, ó, y, que é igual a algum número, que multiplica o meu x mais quanto aqui? Mais 2, tá? Isso aqui não é um menos, tá bom? É um númerozinho aqui. E como é que eu faço para encontrar ele? Bom, basta você pegar todas as suas equações e isolar o valor do y. Quando você faz isso aqui em todas as equações, a única que vai dar é a alternativa de letra A. Olha só, vamos copiar ela aqui, ó. A gente tem x menos 2y, que é igual a menos 4, tá? Eu vou pegar esse menos 4 e jogar para cá, e esse menos 2y e jogar para lá. Então vai ficar assim, ó, x mais 4, que é igual a 2y positivo. Escrever assim ou escrever ao contrário não faz diferença nenhuma, tá? Aí o que você precisa pensar? Bom, esse 2 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, ó. Então nós temos aqui, ó, y, que é igual a x mais 4, e tudo isso dividido por 2. E escrever dessa maneira, ou escrever assim, ó, x sobre 2 mais 4 dividido por 2 não tem diferença. Então, nesse caso, a gente tem, ó, x sobre 2 mais 2, ó. O cara que está aqui, lembra que é o coeficiente linear? O coeficiente linear intercepta onde? O eixo y, que é esse ponto que está dando aqui. Se eu isolo a B, a C, a D ou a E, nenhuma delas vai dar o valor correspondente de 2 lá, tá? Vai dar valores distintos, então por isso que a gente confirma que a alternativa correta é a alternativa de letra A. Fechou? E a última maneira, que é a terceira maneira que eu vou fazer aqui, ó, nesse espaço, é você utilizar o seguinte, tá? Como eu disse no começo, existem duas maneiras de você encontrar a equação da reta. Ou você utiliza um negocinho chamado determinante, que está ligado à ideia lá da colinearidade de 3 pontos, que é quando tem 3 pontos são colineares, ou seja, tem uma reta passando por eles, e esse determinante tem que dar 0. Ou você utiliza a equação reduzida à equação geral, encontrando o coeficiente angular e depois o coeficiente linear, ok? Eu recomendo o seguinte, quando você tem os dois pontos aqui, utilizar o determinante é mais rápido, que a gente chama de determinico. E como é que você monta isso? Ó? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o primeiro ponto, ó, que é o 0 e 2, x e y, aí você vai colocar aqui, ó, x e y, beleza? Vai pegar o segundo ponto, ó, x e y. E o terceiro ponto você não tem. Por quê? Porque é um ponto genérico. A gente vai representar ele como sendo o x e o y, porque precisa ter na equação. Então você coloca aqui também, ó, x e y. O que você não pode esquecer? De copiar a primeira coluna aqui, ó. Então você coloca o 0, 2. A ordem que você coloca aqui é indiferente. Como esses pontos eles são colineares, esse determinante ele vai dar 0. Tá, mas como é que eu faço o cálculo desse cara agora? Eu nunca vi. Você faz o seguinte, ó. Lembra de determinante? Se você não lembra, dá uma revisada nisso, tá?
Quando você faz essa multiplicação aqui, ó, você vai manter o sinal, ok? Que você encontrar. E quando você fizer essa multiplicação aqui, ó, você vai trocar o sinal. Ao final você soma todo mundo e iguala a zero lá, porque eles são colineares, tá? Então bora lá, ó. Deixa eu só trocar a caneta aqui, ó. Vamos lá, ó. 0 vezes 3 vai dar 0, mantenha o sinal. 2 vezes y vai dar 2y, mantenha o sinal. X vezes 2 vai dar 2x, mantenha o sinal, fechou? Agora vamos lá, ó. 2 vezes 2 vai dar 4, troca o sinal, menos 4. X vezes 3 vai dar 3x, troca o sinal, menos 3x. E por fim, y vezes 0 aqui vai dar 0, vou colocar menos 0 só para você não se esquecer, tá? Aqui, ó, mais 0 com menos 0 vai simplificar, não precisa fazer isso, mas enfim. Esse cara que está aqui e esse cara que está aqui, ó, a gente vai fazer a operação entre eles, eu tenho 2 menos 3, vai dar menos, no caso x. O mais 2y só vou manter, e o menos 4 eu vou jogar do lado direito da igualdade, vai ficar 4. Aí você olha assim, pô, mas não tá igual. Não tá igual porque é indiferente você escrever assim ou você multiplicar por menos 1, ó. Quando você multiplica por menos 1, vou escrever de vermelho aqui para não confundir o que está aqui embaixo, ó, vai ficar assim, ó, menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos, e mais com menos vai dar menos. Então fica dessa maneira. Se você olhar, é igualzinho o que está aqui. Demorou? Mas não vai embora ainda, ó. Deixa eu só trocar aqui a imagem para a gente conseguir colocar aqui, ó, o GeoGebra. Olha só. A imagem que está aqui no GeoGebra é a mesma coisa, beleza? O que a gente tem aqui, ó? Se você observar, deixa eu só trocar o cursor aqui, ó. Esse quadrado que está aqui em destaque tem área 4, que ele disse, e esse outro quadrado tem área 13. Basta você pensar que aqui a medida vale 2 e aqui a medida vale 2, como a gente encontrou, né? Os pontos que ele está dando ali, ó, é esse ponto que está aqui, que ele marcou como sendo H, que é o ponto 0 e 2, e esse ponto aqui, ó, que ele marcou como sendo o ponto I, que é o ponto 2 e 3 que a gente conseguiu fazer a análise, certo? Quando eu pego aqui, ó, a reta e passa por esses dois pontos, olha só a equação que a gente vai encontrar, ó. Essa equação que está aqui, ó. Essa equação que está aqui é a mesma equação que a gente encontrou, tá? A diferença é que ela está multiplicada por menos 1, como a gente fez lá para encontrar, beleza? Deixa eu voltar aqui para outra tela. E aí é o seguinte, tá? Toma cuidado com... Deu um negócio aqui, mas tudo bem, foi erro meu. Toma cuidado com geometria analítica, que é um conteúdo que a UFPR gosta bastante, tá? Então, se você não tem afinidade, se você não tem noção do que eu falei, pega e estuda. Se você estuda sozinho, pega um livro didático, porque isso ajuda bastante a estudar sozinho, tá? Se você faz cursinho, geralmente é no finalzinho que acaba vendo isso daí, então vai chegar o seu momento. Fechou? Se você gostou da resolução, gostou da dica, gostou da resolução do GeoGebra aí também, deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo com alguém que você conhece, pois assim você vai ajudar a divulgar o canal aqui, beleza? E também ajudar a pessoa lá. E não deixa de se inscrever aqui também, ok? Um grande abraço para você, bons estudos, lembre-se sempre que a força esteja com você.